Nunca devemos zombar daquilo que não conhecemos, principalmente do sobrenatural. A história de hoje, quem me viu foi o José, mas a história é do seu Antônio, o pai do José. Ele conta sobre um evento sobrenatural que aconteceu com o pai dele há alguns anos atrás. Ele conta que no vilarejo onde ele mora, no interior do Maranhão, existe uma lenda conhecida como o Cavaleiro da Curva. É um cavaleiro que é visto percorrendo as estradas à noite. Segundo o relato, ele é um espírito errante em busca de redenção. Dizem que esse espírito era de um fazendeiro, o qual maltratava as pessoas e foi um homem muito mau, um homem muito ruim que fez muita maldade. E ele desencarnou e ficou vagando. Segundo relatos, ele ficou vagando pelas estradas na fazenda, né, na região ali onde existia a fazenda desse homem. E certa vez, era a época da quaresma, o seu Antônio costumava ir, depois das 5 horas, ele ia a um barzinho. Quando ele saía do trabalho, né, ele trabalhava na agricultura, e quando ele saía do trabalho, ele costumava ir até um barzinho tomar uma cachaça, né, segundo ele, era para abrir apetite e jogar uma sinuca. E quando ele voltava, ele costumava jantar. Então, era a época da quaresma e a mãe do José pediu para que o seu Antônio não fosse, né, até o bar para beber, porque estava a época da quaresma e aquilo não era legal. E o seu Antônio falou que ia, que não queria saber disso, que isso não existia. E ela falou, então toma cuidado quando passar na curva. Passar na curva, cuidado com o cavaleiro. Falou assim, brincando, né? Mas assim, não imaginou que aquilo ia acontecer com o seu Antônio. O seu Antônio pega o chapéu, né? Colocou o chapéu na cabeça e foi até o barzinho. Lá ele jogou sinuca, ele tomou a cachaça para abrir apetite, como dizia ele, né? E por volta de 8h40, o seu Antônio voltou para casa para jantar. Estava voltando quando o seu Antônio conta que quando estava passando na curva, ele olha para cima, né? Ele olha para o céu e vê como se fosse um meteoro caindo. Ele conta que era um raio de fogo muito bonito. Aquele raio de fogo desceu na direção dele. E foi muito rápido. Seu Antônio disse que num piscar de olho ele escuta um estrondo aos pés dele. Quando ele levanta as vistas novamente, estava o cavaleiro de frente para ele. Ele conta que o cavalo tinha quase 2 metros de altura. E em cima do cavalo estava aquele homem todo vestido de preto, né, com chapéu preto na cabeça e olhos brilhantes, que parecia uns faróis, mas aquele olho brilhava, aquele olho profundo, né, brilhava. E o seu Antônio toma um susto muito grande e dá um grito, né? E quando o seu Antônio grita, ele trazia algumas compras, né, como pão, alguma coisa para as crianças. E ele jogou as compras e saiu correndo em desespero. E ele conta, pessoal, que nessa hora, quando ele olha para trás, o cavaleiro vinha, mas estava muito próximo do seu Antônio. E o seu Antônio corria e o cavaleiro não se distanciava, era muito perto. E seu Antônio correu muito, mas muito, até chegar à entrada da casa dele. Quando ele chega na entrada da casa dele, ele não conseguia mais respirar e ele acabou caindo. Quando ele caiu, pessoal, ele não pôde mais respirar, ele acabou desmaiando. E aí não se sabe quanto tempo, ele disse que não tem noção de quanto tempo ele ficou ali desacordado, mas ele acha que foi por volta de uns 20 minutos, até que ele acorda com alguém chamando ele, né, balançando ele. E era um amigo dele que estava vindo em uma bicicleta, né. E ali, pessoal, ele conta que acordou, né, o amigo perguntou o que era que estava acontecendo, né, se ele havia passado mal. E ali ele não conseguia falar. Ele conta que sentia uma dor muito forte no peito, né? E um cansaço, assim, tipo uma tosse, ele só conseguia tossir. Aí o colega dele, pessoal, pegou ele, né? E levou para casa, já estava bem próximo, né? Já quase no quintal da casa. E ali, quando ele chegou, ele tomou água, ele respirou, se acalmou. E ali ele contou tudo o que tinha acontecido, né? Ali na curva. Quando ele chega na curva, ele vê aquele raio de fogo, né? Descendo do céu. E ele vê, pessoal, o cavaleiro se apresenta para ele, né? O cavaleiro da curva, né? Que era conhecido nessa lenda. E aí, pessoal, ele conta a história e a mãe do Antônio, né? A mãe do José, que no caso é a esposa do seu Antônio, né? Falou, eu havia te avisado, mas você zomba das coisas sobrenatural.
E hoje você pagou um alto preço. E o seu Antônio, a partir daquele dia, pessoal, ele nunca mais quis ir para a vendinha, né? Para essa venda, para essa bodega, né? Tomar cachaça e jogar sinuca, principalmente na época da quaresma. E ali, pessoal, ele conta que a partir dali eles começaram, iam às novenas, né? Porque geralmente quando é na época da quaresma, tem as novenas, né? As pessoas rezam muito, né? Os católicos rezam muito, né? E eles passavam na curva, né? Sempre em grupo de 4, 5, 6 pessoas. Mas a partir desse dia, nunca mais eles se depararam com o cavaleiro da curva. E ali, pessoal, muitas pessoas ainda ficaram rindo, né? Disseram que o seu Antônio havia bebido muito, né? Mas outras pessoas diziam acreditar sim, porque muitas pessoas, pessoal, já haviam visto, né? Aquele cavaleiro percorrendo as estradas daquela região. E muitas pessoas, pessoal, se assustavam quando via aquele cavaleiro. Muitas pessoas, pessoal, chegavam a se perturbar, né? Porque teve pessoas também que sonharam, né? Sonhavam com aquele homem pedindo ajuda, pedindo, como é que se diz? Perdão, né? Pedia perdão. Ele queria uma ajuda e queria perdão. Esses sonhos vinham de pessoas que muitos não sabiam dessa lenda, né? E outras pessoas já conheciam, né? Sabia da história e via aquele homem, né? No sonho pedindo perdão, pedindo uma ajuda, né? Então é isso, pessoal. A história, a lenda, né, do Cavaleiro da Curva. Ele conta que essa lenda existe até hoje. E até hoje existe pessoas que passam nessa curva, né? Hoje está mais habitado o lugar. E existe pessoas que passam nessa curva e ainda se deparam com esse espírito vagando, né? Por sobre essas estradas, né? Ali naquela região do interior do Maranhão. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? E até uma próxima história, se Deus quiser. Bye, bye.